Segundo domingo depois do Natal, tema 39, a nossa filiação divina. Pontos a meditar. 1. Em que consiste a nossa filiação divina? Somos realmente filhos de Deus. Agradecimento por este imenso dom. 2. O sentido da filiação divina define e encaminha as nossas relações com Deus e com os homens. Consequências. 3. A nossa paz e serenidade tem o seu fundamento em que somos filhos de Deus. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Diz-nos São João no Evangelho da missa de hoje. Deus Pai, por sua livre vontade, predestinou-nos para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus torna-nos seus filhos. Nunca acabaremos de compreender e de estimar suficientemente este dom inefável. Filhos de Deus. Vede que grande amor nos mostrou o Pai em querer que fôssemos chamados filhos de Deus e que o sejamos na realidade. Caríssimos, agora nós somos filhos de Deus, embora não se tenha manifestado o que havemos de ser. Quando dizemos eu sou filho de Deus, não empregamos uma metáfora nem um modo piedoso de falar. Somos filhos. Se a geração humana dá origem à paternidade e à filiação de modo semelhante àqueles que foram gerados por Deus, são realmente filhos de Deus. Esta realidade incomparável produz-se mediante o sacramento do batismo, em que, graças à paixão e ressurreição de Cristo, tem lugar o nascimento para uma vida nova que não existia antes. Surgiu uma nova criatura e, por isso, o recém-batizado se chama e é realmente filho de Deus. A filiação divina natural dá-se num grau eminente e único apenas em Deus Filho. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Entre a filiação eterna do Filho e a nossa, a diferença é, pois, essencial, e essa é a razão pela qual a nossa se chama adotiva. Mas nem por isso deixa de ser verdadeira realidade, porque, enquanto na adoção humana o novo pai não dá vida alguma ao filho, no caso da nossa filiação divina, somos filhos de Deus, porque a vida de Deus passa a correr pela nossa alma em graça. Há de servir-nos de ajuda considerar na nossa oração de hoje que Deus é mais Pai nosso do que aquele a quem chamamos Pai neste mundo, por nos ter dado a vida natural.
Designar o cristão como filho de Deus não é usar de uma simples imagem destinada a evocar a proteção ou vigilância paternal de Deus sobre ele. Deve-se entender no sentido mais rigoroso da palavra, no mesmo sentido em que se diz que alguém é filho de fulano. Pela geração, um novo homem chega à existência. Assim como um animal gera outro animal da sua espécie, assim um homem gera outro homem, semelhante a ele. Com frequência, a semelhança é grande e as pessoas se alegram ao reconhecer que tal criança se parece muito com seu pai, nas feições, no modo de olhar e de falar. Pois bem, o cristão nasce de Deus, é seu filho em sentido real e, portanto, deve parecer-se com seu Pai do céu. A sua condição de filho consistirá precisamente em participar da mesma natureza que ele. Aqui se situam as palavras de São Pedro, participantes da natureza divina, que significam mais do que uma analogia, mais do que uma semelhança ou parentesco, pois implicam uma elevação e transformação da natureza humana, a posse daquilo que é próprio do ser divino. O cristão entra no mundo superior, sobrenatural, que está acima da natureza original, o mundo de Deus. Estes dias de Natal, em que ainda contemplamos o menino Jesus no presépio, constituem uma grande ocasião para agradecer-lhe o fato de nos ter trazido o imenso dom da filiação divina e de nos ter ensinado a chamar Pai ao nosso Deus. Quando orardes, haveis de dizer Pai. 2. Veio, portanto, o Filho enviado pelo Pai. Foi nele que antes da constituição do mundo, o Pai nos escolheu e predestinou para sermos filhos adotivos, enquanto foi de seu beneplácito restaurar nele todas as coisas. O primeiro fruto desta restauração realizada por Cristo foi a nossa filiação divina. Cristo não só restaurou a natureza humana caída, como nos deu uma nova vida, uma vida sobrenatural. É a maior graça que podíamos ter recebido. Quem não se sabe filho de Deus desconhece a sua verdade mais íntima e, na sua atuação, não possui o domínio e o senhorio próprios dos que amam o Senhor acima de todas as coisas. O sentido da nossa filiação divina define e encaminha as nossas atitudes e, portanto, a nossa oração e a maneira de nos comportarmos em todas as circunstâncias. É um modo de ser e um modo de viver. Quando vivemos com sentido de filhos de Deus, aprendemos a tratar os nossos irmãos, os homens, sem discriminações. O Senhor veio trazer a paz, a boa nova, a vida a todos os homens, não apenas aos ricos, nem apenas aos pobres, não apenas aos sábios, nem apenas a gente simples, a todos, aos irmãos que somos, pois somos filhos de um mesmo Pai Deus. Não existe, pois, senão uma raça, a raça dos filhos de Deus. Não existe mais do que uma cor, a cor dos filhos de Deus. E não existe senão uma língua, essa que, falando ao coração e à cabeça, sem ruído de palavras, nos dá a conhecer Deus e faz com que nos amemos uns aos outros. O saber-nos filhos de Deus ensina-nos também a comportar-nos de um modo sereno perante os acontecimentos, por mais duros que possam parecer. A nossa vida converte-se num abandono ativo de filhos que confiam plenamente na bondade de seu Pai, de um Pai que, além disso, tem as rédeas de todos os poderes da criação. A certeza de que Deus quer para nós o melhor leva-nos a uma distensão
sossegada e alegre, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. São Thomas More escrevia do cárcere à sua filha: tem, pois, bom ânimo, minha filha, e não fiques tão preocupada com o que me possa acontecer neste mundo. Não poderá acontecer nada que Deus não queira. E tudo quanto Ele quer, mesmo que nos pareça muito mal, é na verdade o melhor. Sempre que tenhamos de enfrentar um problema ou uma contrariedade, a nossa atitude há de ser a de pedir mais ajuda ao nosso Pai do céu e renovar o empenho por sermos santos em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que nos parecem menos favoráveis. Três. A filiação divina é o fundamento seguro da paz e da alegria. Nela, o cristão encontra a proteção de que necessita, o calor paternal e a confiança perante um futuro sempre incerto. Saber-se filho de Deus em qualquer circunstância é o fundamento de uma grande paz, mesmo no meio da necessidade e da contradição. O Senhor nos dá sempre os meios para irmos adiante, se recorremos a Ele com confiança de filhos. Muitas vezes nos dará esses meios pelos caminhos mais inesperados. Da nossa parte, devemos ter sempre muito presente que a todo momento o essencial na nossa vida é procurarmos a santidade precisamente através dessas circunstâncias. Seremos bons filhos de Deus Pai se contemplarmos e ganharmos intimidade com Jesus, pois é Ele que nos mostra a cada momento o caminho que leva ao Pai. Lembrar-nos-emos disso com frequência quando nos aproximarmos nestes dias do menino para beijá-lo e adorá-lo. Feito pobre por nós, colocado entre palhas, dar-lhe-emos calor, abraçá-lo-emos com carinho. Falaremos com Ele na nossa oração, olharemos para Ele, escutá-lo-emos e o adoraremos em silêncio. A quem assim nos ama, quem não corresponderá com amor? A filiação divina leva-nos a tratar os outros com grande respeito, com o respeito que se deve a quem é filho de Deus. A Virgem Maria convida-nos a passar longos tempos diante do presépio, olhando para o seu Filho. Pedimos-lhe que torne as nossas maneiras mais finas, de acordo com a altíssima dignidade que recebemos. Suplicamos-lhe também que nos ajude a não esquecer em momento algum do dia, em nenhuma circunstância, que somos, de verdade, filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Somos filhos que têm no céu um lugar à sua espera, preparado por seu Pai Deus. Dou-te graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.